paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2020, quando estamos estudando o tema A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano, comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Graças damos ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos com você para aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para aprendermos a Tua Palavra. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, deixando bem clara a nossa dependência do Teu Espírito Santo, para que possamos ter entendimento da Tua Palavra. Nos ajude a compreender, nos ajude a sermos melhores. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial na vida de cada professor e de cada professora da Escola Bíblica Dominical. Nos concede, Senhor, a graça e a unção necessária para a ministração da Tua Palavra e nos ajude a levar as Tuas verdades àqueles que não conhecem o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez eu quero aqui agradecer pela sua companhia, pela sua participação neste canal, sempre pedindo que você deixe aqui o seu like para que possamos subir de relevância no YouTube. Se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando este vídeo em suas redes sociais e também com outros irmãos. Também colabore com os seus comentários sobre esta lição e não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. Hoje estaremos comentando a 7ª lição desta revista, que traz como título O Drama da Depressão. Os hinos da nossa harpa cristã sugeridos para esta lição são os de número 156, 198 e 311, e podem ser encontrados aqui em nosso canal e também nos nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O textuário de hoje encontra-se no Salmo 42, versículo 11, a parte A do versículo, e assim diz a palavra de Deus. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? A verdade aplicada de hoje nos diz que investir no relacionamento com Deus muito contribui também no tratamento da nossa vida emocional. Os textos de referência de hoje encontram-se no livro dos Salmos, o Salmo de número 18, versículos 2 e 6, e o Salmo 40, versículos 1 e 2. E assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O primeiro objetivo desta lição é conceituar e apresentar o que é depressão. Considerada por muitos como sendo a doença do século, a depressão literalmente abate a alma humana. E apesar de não sermos especialistas na área, todos nós devemos procurar entender o que é essa doença, os sintomas que apresenta e o que podemos fazer para vencê-la ou ajudar as pessoas que sofrem com esse mal. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a depressão é um transtorno comum em todo o mundo e tem aumentado o número de casos nos últimos anos. A OMS alerta para o aumento progressivo de casos de depressão no mundo.
Entre 2005 e 2015, o número de casos da doença cresceu 18%. E o número de pessoas afetadas pela depressão já chega a 322 milhões em todo o mundo, segundo estimativas de 2019. No Brasil, cerca de 5,8% da população sofre com a doença, o que significa mais de 11,5 milhões de pessoas. E mais de 18,6 milhões de pessoas, 9,3% da população brasileira, tem distúrbios relacionados à ansiedade. A depressão é um transtorno mental que produz alterações do humor, caracterizadas por uma tristeza profunda, relacionada com sentimentos de dor, baixa autoestima, distúrbios do sono e apetite e até a falta de concentração. Indivíduos que passaram por algum trauma ou instabilidade emocional forte, como a perda de um emprego ou um luto, estão mais propensos a desenvolver a doença. Embora nos dias atuais os casos de depressão tenham aumentado de forma alarmante, esta não é uma doença da modernidade, pois na palavra de Deus já encontramos alguns homens que, mesmo sendo fiéis ao Senhor, sofreram sérias crises, como por exemplo Elias e Davi. Essa é uma doença da alma que pode afetar qualquer pessoa. E nesta lição veremos o seu conceito, alguns sintomas e causas, bem como as atitudes e princípios bíblicos que contribuem para a cura desse mal. Tópico 1. O que é a depressão? É fato que todas as pessoas se sentem deprimidas de vez em quando, mas a depressão clínica é um distúrbio debilitante, contínuo, que interfere no dia a dia da pessoa. Na verdade, nem todos os especialistas concordam no que é tristeza normal e no que é distúrbio. Mas, sem dúvida, algumas pessoas têm sentimentos negativos profundos, às vezes acompanhados de excessivo sentimento de culpa, inutilidade, vazio existencial, falta de interesse por tudo e, principalmente, uma tristeza profunda que corrói a alma. Esses sintomas, aliados a outros ou não, constituem o quadro clássico do que os especialistas psiquiátricos chamam de depressão. A depressão é nada mais, nada menos do que um estado de tristeza, prostração, desinteresse e angústia profundos e persistentes. Pessoas que apresentam essa sintomatologia de forma crônica podem atravessar anos e anos sem interesse pela vida e com prejuízos consideráveis para os seus relacionamentos sociais, profissionais, familiares e afetivos, o que torna sua vida algo extremamente penoso. Ao conceituar a depressão, o comentarista desta revista resume dizendo que é uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e lapsos de memória. Não encontramos na Bíblia o uso da palavra depressão, mas ela nos fala sobre as experiências difíceis e emoções humanas que retratam a tristeza da alma. Como disse o salmista ao reconhecer a sua condição e buscar a ajuda de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Salmo 31, versículo 9. Subtópico 1.1. Os sintomas da depressão. É normal que as pessoas se sintam deprimidas de vez em quando, passando logo esse sentimento. Mas a depressão clínica é um distúrbio debilitante, contínuo, que interfere no dia a dia da pessoa. Uma pessoa com depressão perde o prazer e a alegria de viver por causa da tristeza e dor que invadem o coração e abatem o espírito, conforme está escrito em Provérbios 15, 13. Caracterizada por um sentimento de vazio existencial, uma pessoa com depressão sempre sinaliza o problema, com vários sintomas, como esses principais descritos aqui pelo comentarista. Dificuldades para tomar decisões, ansiedade, desânimo, insônia, apatia, falta de desejo sexual, falta de apetite, boca seca, falta de cuidado pessoal, ansiedade, excesso de suor nas mãos e pés, diminuição da autoestima,
irritabilidade, complicações estomacais e intestinais, pressão abdominal e choro constante. Tem pessoas que sentem um sono exagerado, fraqueza e desânimo geral. Outras ficam muito agitadas, até mesmo quando dormem. Podem também apresentar pensamentos recorrentes de morte, de suicídio ou vontade de assistir vídeos sobre esses temas na internet. Um sinal bem claro entre os adolescentes e jovens é a automutilação e a forma de se vestirem para esconderem as marcas. E tudo isso por não saberem como lidar com essa dor que envolve a alma e lhes tiram a alegria de viver. A Bíblia Sagrada menciona muitos homens e mulheres que passaram por experiências ruins, momentos depressivos nos quais sentiram muita tristeza. Vemos, por exemplo, Ana, que por causa de ser atormentada diariamente pela sua rival por não gerar filhos, se sentia inferiorizada, humilhada, sem a alegria de viver. Chorava constantemente e ainda que o seu marido se esforçasse em agradá-la, sentia-se amargurada de alma, conforme 1 Samuel 1:10. Outro exemplo encontramos na vida do profeta Elias, que após vencer tantos obstáculos, como os profetas de Baal, ficou tão triste com as ameaças de Jezabel e a apostasia do povo, a ponto de pedir a Deus que tirasse a sua vida, conforme 1 Reis 19:4. Esses personagens bíblicos foram abençoados e tiveram a cura divina da alma. Veja a mudança que houve nos sentimentos de Ana, após ser abençoada por Deus e gerar um filho. Ela voltou à casa do Senhor, não mais como uma mulher amargurada de alma, mas com grande alegria, pôde dizer: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. 1 Samuel 2:1. Subtópico 1.2. As causas da depressão. Nesses últimos dias estamos vivendo o tempo todo sob algum tipo de pressão. Somos bombardeados pelas más notícias veiculadas na mídia. Nos sobrecarregamos com as situações muitas vezes difíceis do cotidiano. Temos preocupações com a nossa família, trabalho e pessoas queridas que fogem do nosso controle. Somando-se a isso, muitos sofrem por não conseguir se libertar de coisas do passado, que continuam causando ansiedade, medo, vergonha e preocupações exageradas. Essa preocupação excessiva com o passado e com o que ainda nem aconteceu acaba nos desestabilizando emocionalmente. E é por isso que o Senhor Jesus nos diz na sua palavra: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Hoje sabemos que se a pessoa com depressão não for tratada adequadamente, pode chegar ao extremo de querer dar cabo à sua própria vida, pois nada mais faz sentido. Para agravar ainda mais a situação, normalmente quem está com depressão tenta esconder o fato, se isola dos amigos e até da própria família nos momentos mais críticos. E é justamente nesta hora que precisa mais da ajuda de Deus e das pessoas com quem convive. Existem vários tipos de depressão, como a distimia, a atípica, a melancólica, a psicótica, depressão bipolar, depressão pós-parto e etc. Só os profissionais da área, como psiquiatras e psicólogos, é que podem fazer o diagnóstico correto e indicar a melhor forma de tratamento para cada situação. Entretanto, seja qual for o motivo de uma depressão, confiar no Senhor e buscar a sua presença é de vital importância para que qualquer tratamento tenha bom êxito. Davi sabia disso muito bem. Reconhecia sua total dependência de Deus e pôde testemunhar com muita propriedade sobre o que Deus fez em sua vida, quando disse: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, versículos 2 e 3.
Davi escreveu esse salmo ao sair de um período de terrível angústia, onde se sentia preso e sem chances de sair vitorioso, por mais que tentasse reverter aquela situação. Mas Deus ouviu seu clamor e lhe deu vitória, e por isso a alegria tomou conta da sua vida novamente. É assim que Deus faz com todo aquele ou aquela que o busca e nele confia. Coloca em nossos lábios um novo cântico de alegria pelas bênçãos recebidas. Subtópico 1.3. A depressão pós-parto. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, 1 em cada 4 mulheres no Brasil são afetadas pela depressão pós-parto. Esse tipo de depressão tem atingido muitas mulheres e causado muito sofrimento. É bom entendermos que, como qualquer outro tipo de depressão, essa não acontece por culpa da mulher. Muitas transformações biológicas ocorrem no corpo feminino durante a gravidez e também após o parto, deixando o estado emocional bem mais sensível. A depressão pós-parto se caracteriza por apresentar sintomas como a falta de sono, de apetite, falta de concentração, choro fácil, sensação de que não vai dar conta de cuidar da criança, sentimento de culpa e baixa autoestima. A mulher com depressão pós-parto sente que não consegue cuidar do seu bebê e nem dela mesma, e isso pode levar a pensamentos suicidas ou contra a vida da criança. Em qualquer manifestação da depressão pós-parto, é necessário o acompanhamento de um profissional que pode indicar desde um tratamento à base de psicoterapia até o uso de medicamentos se necessário. É de extrema importância prestar atenção ao estado de espírito, à fala e comportamento da mulher nas primeiras semanas após o parto, para poder identificar qualquer sinal de depressão. É normal que nos primeiros dias, que é uma fase de adaptação, a mãe perca peso, tenha o sono interrompido para cuidar do recém-nascido e se preocupe com o seu bem-estar. Porém, sinais de desesperança, preocupações excessivas, desinteresse pela criança ou pelos cuidados com o próprio corpo, choro fácil e desespero já é sinal de alerta, de que alguma coisa não vai bem. É aí que entra o cuidado da família ou de pessoas mais próximas que, ao perceberem esses sinais, podem ajudar muito, dando apoio físico, psicológico e espiritual, ou até mesmo orientando a buscar um tratamento especializado. É assim que cuidamos uns dos outros e demonstramos que o amor de Cristo está em nós. A palavra de Deus nos orienta. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:10. O amor fraternal é prático e se expressa nas nossas ações. O segundo objetivo desta lição é apresentar o atual quadro clínico da sociedade. Tópico 2. Quadro clínico da sociedade. Esse quadro não é dos melhores. O comentarista cita neste tópico o panorama mostrado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículos 21 ao 25, e afirma que a troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral, dominou a sociedade. Ele nos fala também de algumas causas desse quadro clínico da sociedade atual. Subtópico 2.1, causas externas. Temos visto no decorrer da história humana a necessidade da cura da alma se tornar cada vez mais reconhecida, desejada e buscada, pois a cada ano que passa os fatores externos deste mundo que nos rodeia nos pressionam e impressionam de tal forma que o nosso eu interior, a nossa alma, acaba sendo ferida e clama pelo socorro de Deus, ainda que muitos não queiram admitir. Esse tempo de pós-modernidade em que vivemos questiona tudo o que antes era aceito e tido como certeza e verdade. É um período no qual vemos a desconstrução dos valores éticos, morais e espirituais que nos foram ensinados pelos nossos pais. Fatos absurdos acontecem o tempo todo. Notamos isso nas mais diversas situações do cotidiano, como na criação dos filhos, nas palavras e ações das pessoas,
nos conceitos e valores discrepantes com a moralidade bíblica na educação, no meio social, político, econômico e etc. Contudo, o cristão não se deixa enganar, pois está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Por isso a nossa sociedade está enferma, desajustada e desequilibrada emocionalmente também. Fatos e acontecimentos de ordem mundial, como essa pandemia, contribuem para o aumento da neurose coletiva. O excesso de informações sobrecarrega a nossa mente. O aumento da violência, a desconstrução da família, dos valores e da ética moral, a competitividade, o desemprego, o engano e tantos outros são fatores que causam a desestabilidade psíquica, emocional e espiritual do ser humano. O comentarista nos traz ainda uma causa que é a raiz de todo esse desequilíbrio, como veremos a seguir. Subtópico 2.2, a causa fundamental. Essa causa implica no afastamento de Deus e desobediência à sua palavra, algo que desde os primórdios tem levado a raça humana à decadência física, mental, espiritual e moral. Em 2 Timóteo 3, 1 ao 5, o apóstolo Paulo alerta sobre os males e as corrupções dos últimos dias, onde os homens, amantes de si mesmos, se afastam cada vez mais de Deus para praticar todo tipo de pecado e maldade. Veja o importante alerta que o comentarista faz na revista do Professor. Ou Deus governa, ou o diabo governa. Se não está debaixo da cobertura de Deus e da proteção do Senhor, está à mercê de toda a atividade do diabo na sua vida, conforme está escrito em 1 João 3, 8 ao 10 e 5, 19. O comentarista ainda nos diz: não há outra alternativa. A tendência de construir uma nova sociedade sem Deus, com valores morais deturpados e ridicularizados, atrairá este mundo a um abismo sem fim. É dever de todo cristão alertar as pessoas sobre isso e dizer-lhes que ainda resta uma esperança. A única solução para esta humanidade está em Jesus Cristo. Precisamos entender que existe um lugar em nosso coração que só pode ser preenchido por Deus, se quisermos ter uma vida plena e sermos verdadeiramente felizes. É somente a presença de Deus em nossa vida que nos livra do vazio existencial, do sentimento de estarmos sozinhos no meio da multidão. Subtópico 2.3, decepção e desesperança. Quem já não passou por uma decepção com alguém ou com algo na sua vida? Quem já não se sentiu enganado por ver frustradas suas expectativas? A decepção faz parte da história humana e o dicionário a define como um sentimento de desgosto, de mágoa, desapontamento ou desalento. Por melhor que seja uma pessoa, sempre haverá o dia em que não poderá nos atender ou mesmo poderá falhar conosco. Muitos estão sofrendo por terem colocado suas expectativas em alguém que lhe prometeu algo ou não cumpriu, ou por terem sua confiança traída. Por isso, o profeta Jeremias já alertava o povo de Deus, dizendo: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. A decepção produz tristeza, mágoas e prejudica os relacionamentos. Uma pessoa pode se decepcionar consigo mesma, com alguém da família, um irmão na fé, um político ou alguma situação afim. E isso pode resultar na desesperança, que é uma perda da esperança. Um sentimento de vazio interior que a faz pensar que não há mais nada a fazer para reverter a sua situação. Como podemos enfrentar a perda das forças para seguir em frente? Como enfrentar a desesperança? A desesperança está intimamente ligada ao declínio da saúde mental, cognitiva, emocional, física e espiritual. São muitas as decepções enfrentadas neste mundo que minam a nossa esperança.
temos que entender que a única pessoa no mundo que jamais nos decepcionará é Deus. O salmista Davi, ao recordar o socorro de Deus para o seu povo no passado, escreveu: clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Salmo 22, versículo 5. Pessoas que não têm a fé alicerçada em Deus se apegam à matéria, aos bens terrenos, ao transitório, aos desejos mundanos, carnais e corruptíveis. Logo, do alto da sua ignorância espiritual, não veem motivos para continuar uma caminhada que é tão breve, que termina provavelmente com a morte, já que não vão conseguir atingir seus objetivos tão cedo. Por isso, quando se sentem ansiosas, recorrem ao chamado consumo religioso, buscando alívio para o seu vazio existencial em qualquer aventura espiritual, mal sabendo que isso poderá levá-los à morte eterna. Só Deus pode nos livrar dos efeitos prejudiciais da decepção e da desesperança, quando confiamos e esperamos verdadeiramente nele, como está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Ele é o Deus que nos criou, nos conhece e sabe o que é melhor para cada um de nós. Coloquemos nele a nossa fé, a nossa confiança nos seus cuidados para conosco e jamais seremos decepcionados. O terceiro objetivo desta lição é demonstrar como é possível livrar-se da depressão. Tópico 3. Como livrar-se da depressão? O que podemos fazer para nos livrar dessa enfermidade da alma, chamada de depressão? O salmista nos fornece uma dica nessa passagem bíblica. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 28. Ainda que seja necessário um tratamento clínico, a palavra de Deus é quem alimenta e fortalece a nossa alma. Subtópico 3.1. O bom senso. Como em qualquer outro tratamento de saúde, é necessário o bom senso na busca do melhor tratamento a se fazer, pois os resultados variam de pessoa para pessoa. Para alguns, o acompanhamento psicológico vai resolver mais do que o medicamento em si. Para outros, será preciso aliar a medicação passada pelo psiquiatra, mais a psicoterapia, sempre observando os efeitos e avaliando a sua eficácia. Considerando a minha experiência com pessoas que passaram pela depressão, posso afirmar que toda a eficácia dos tratamentos clínicos com os psiquiatras e psicólogos só apresentam um efeito satisfatório quando são feitos concomitantemente com o tratamento espiritual, pela palavra de Deus e o apoio da família e da igreja à pessoa que está doente. Seja qual for o tratamento adotado por alguém, não se pode esquecer que Deus conhece o nosso interior. Ele sabe onde precisa haver uma restauração e a verdadeira cura e libertação para a nossa alma. Vem somente dele. O Senhor Jesus tem todo o poder para curar o nosso espírito, nos dando perdão e limpando o nosso coração do pecado. Pode curar o nosso corpo, tirando todo tipo de doença, e também curar a nossa alma, sarando as feridas, libertando de toda dor e restaurando os nossos sentimentos. O nosso Jesus é o médico dos médicos e tem todo o poder no céu e na terra. Por isso podemos dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículos 2 e 3. Subtópico 3.2. Diagnóstico e terapia. O comentarista diz neste subtópico que especialistas afirmam que 80% das enfermidades físicas são causadas por problemas psíquicos.
Já vimos que as doenças da alma podem resultar em doenças psicossomáticas, como a gastrite, fibromialgia, o estresse, o câncer, o infarto e muitas outras que maltratam o corpo físico, além dos sintomas de desequilíbrio emocional. Como já dissemos anteriormente, tanto o diagnóstico quanto a terapia devem ser feitos por profissionais da saúde. Um fator crucial para se ter bons resultados no tratamento da depressão é o reconhecimento e a aceitação da própria pessoa de que precisa de ajuda e não se isolar. O apoio e afeto da família é essencial, assim como o apoio espiritual da igreja. Muitas vezes, a pessoa está tão doente que se recusa até mesmo a ouvir a palavra de Deus. São nesses momentos que ela precisa das nossas intercessões, de uma palavra amiga e de saber que Jesus Cristo se importa com ela, sabe exatamente como sente e aonde precisa ser curada. Temos que levar sempre uma palavra de ânimo, de esperança a quem está sofrendo e precisa de uma cura divina. Jesus Cristo veio para dar a libertação aos cativos e curar as nossas enfermidades do corpo e da alma. É Ele quem nos convida ainda hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Subtópico 3.3. O perigo da racionalização. Ao contrário do que disse Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o sentimento de culpa em todo ser humano é causado sim pelo pecado que está em seu coração e não pela religião. Em uma doença como a depressão, não podemos racionalizar e entender que pode ser curada apenas pela medicina. Há também a necessidade da cura e libertação espiritual, que em muitos casos se dá por meio da confissão dos pecados, como nos diz Tiago. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Outras vezes, a origem de todo problema está justamente na falta de perdão por algo que aconteceu ou pela pessoa não ter a coragem de conversar com quem prejudicou e pedir-lhe o perdão, buscando uma reconciliação. Já existem estudos científicos na medicina que comprovam que as pessoas que perdoam ou não guardam mágoas ou ódio dentro de si estão isentas de muitas doenças psicossomáticas, doenças da alma, como a depressão e outras. O perdão sara as feridas do corpo e da alma e nos imuniza diariamente contra a ansiedade crônica, tristeza, depressão e outras doenças. O Senhor Jesus mostrou a importância do perdão ao responder à pergunta de quantas vezes devemos perdoar uma pessoa que tenha nos ofendido. Está registrada em Mateus 18, 22 e Lucas 17, 3 e 4. Que Deus nos ajude a ter corações perdoadores. Para concluir, o cultivo de uma vida espiritual plena com Deus, através de Jesus Cristo, é fundamental para superar a depressão, qualquer que seja o tipo de tratamento a ser adotado. A busca em soluções místicas nunca resolve o problema, além de agravar a situação. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar os slides referentes a esta lição que acabamos de estudar, ouvir ali os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org, que está em construção, também aguarda a sua visita. Ali estamos disponibilizando os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Os links de acesso estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos e também nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.